vocês que eu não aguentava de dor, que eu queria me jogar da ponte de tanto que doía. Oi aí pessoas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Pra você que tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu te convido a vir fazer parte dessa família que cresce a cada dia mais e tenho certeza que você vai amar os conteúdos. E pra você que já é inscrito, se gostar do vídeo, deixa aquele like pra mim. Pessoal, o vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que estão fazendo bastante pra mim, que é como que eu fiquei, cega. Estão perguntando se é desde nascença ou como que aconteceu. A história é bem longa, eu vou tentar resumir para o vídeo não ficar muito longo, pra vocês não enjoarem. E se ainda ficar alguma dúvida, vocês deixem aí no comentário, que eu vou responder vocês. E para quem já conhece a história, que passou tudo isso comigo, se eu esqueci de algum detalhe, deixa aí nos comentários para o pessoal saber. Bora lá pro vídeo então? Então, pessoal, eu não nasci assim, tá? Foi a partir dos 5 anos, mas eu vou começar a história desde o começo para vocês entenderem certinho. Porque não adianta eu vir e falar assim, foi com 5 anos e tal, e não contar a história, que vai ficar bastante dúvida, Com 3 anos, eu caí um tombo no banheiro, eu tava brincando, tomando banho, tinha 3 anos. Bati a sobrancelha, eu tenho a cicatriz até hoje, por isso que é, falhada. Fizeram o procedimento normal, levaram no hospital, deu ponto até então. Aparentemente não aconteceu nada. Só que aí o resultado veio, depois de 2 anos, eu comecei a desmaiar. Tipo assim, em vez de eu enxergar uma pessoa, eu enxergava 2. Minha respiração começou a ficar muito ruim, eu não conseguia respirar pelo nariz. Quando eu tava dormindo, eu engasgava muito quando eu ia respirar. Aí meus pais levaram no médico, aí o médico falava que era carne crescida no nariz, que quando desse uma idade ia operar. E isso foi, no ano de 94 já, que eu tava com 5 anos e por várias vezes aconteceu isso. Eu levava no médico, falava que, quando desse o tempo ia operar. Até então, os médicos acreditam, que tudo que aconteceu pode ter sido por causa desse tombo. Eu acredito numa versão mais provável, que é tudo permissão de Deus, porque na nossa vida nada acontece sem a permissão de Deus. Então eu tenho certeza que tudo que aconteceu foi permissão dele. E continuando a história, E assim foi. Passando o dia, eu só fui piorando, ficando muito mal. Esse ano eu já tava eu tinha começado meu primeiro ano na escolinha. Eu fui acho que uns 6 meses, porque quando chegou um determinado tempo eu não consegui mais, porque eu já tava desmaiando muito, meu nariz já tava sangrando, sangrava muito e dava hemorragia, então não tinha como ir na escolinha com as outras crianças. Então, e pra resumir a história, eu fui piorando muito, até que me internaram, pra fazer exames pra ver o que tava acontecendo, porque eu já tava muito mal, já tava sangrando muito pelo nariz, eu não conseguia respirar. Quando chegou no hospital, eu já tinha perdido a visão de um olho, E começaram a fazer os exames. E foi constatado que eu tava com câncer atrás da rinofaringe, que essa região aqui era maligno. E o nome do câncer era rabidiomiosarcoma, Era um câncer muito agressivo. Geralmente os tumores crescem assim, cada dia, cada mês, só que o meu crescia cada hora que passava. Ele crescia por hora. Quando foi constatado, que eu tava com esse câncer, já não tinha mais jeito de fazer mais nada. Eu já tinha perdido as 2 vistas porque tinha dado trombose no cérebro e afetou os 2 nervos ópticos, Foi um momento muito difícil porque a medicina me desenganou. Foi 3 juntas médicas que me desenganou. Falou que só ia fazer. Chegaram nos meus pais e falaram assim: pais, a gente só vai fazer o tratamento pra não ficar de braço cruzado, mas a gente não tem mais o que fazer, porque ela tem, pouco tempo de vida. É um momento muito difícil, imagina, chegarem pra você, e falar que um filho não tem mais vida. Pra resumir, como eu tô resumindo bastante, nessa época eu já tava
pele e osso, sabe? Minha mãe e meu pai tinham até medo de pegar eu e quebrar, porque eu tava só pele e osso. Tava toda deformada. O rosto, né? Porque como o tumor foi no nariz, então o céu da boca veio todo pra frente, deformou inteirinho o meu rosto. Meu pai e minha mãe até falam que, né, perdão a expressão assim, mas tava parecendo um monstrinho, porque tinha gente que não tinha coragem de entrar no quarto pra me visitar, porque tava muito feia a cena mesmo, porque tinha dado trombose no cérebro, o tumor tava crescendo a cada hora. Então tinha deformado todo o meu rosto, tinha perdido todo o cabelo, eu não comia, então tava pele e osso. Eu sei que, pra resumir, todas as crianças que estavam ali na pediatria junto comigo, né, com problema, porque eu tava com câncer também, que eu tava no hospital de câncer já nessa época. Eu resumi bastante, porque se eu ficasse aqui falando ia dar muito longo o vídeo. Todas as crianças foi falecendo, então meu pai e minha mãe ficou muito desesperado, porque todas as crianças do mesmo quarto que eu foi falecendo. Mas existe um Deus lá no céu, né? Que, como eu disse no começo, tudo é permissão, tudo na vida da gente é permissão de Deus. E ele sabia que ainda não era a hora. E eu me esqueci, mas antes de tudo isso acontecer, né, que Deus falou, avisou meus pais que a gente ia passar uma prova muito, muito difícil, só que não era para a morte, era para a vida e para glorificar o nome dele. E minha mãe e meu pai contam que mesmo nessa situação que eu tava, quando as enfermeiras entravam, ou aquelas pessoas que vão visitar nos hospitais, né? Vão visitar as pessoas, elas entravam, a primeira coisa que eu nem deixava elas falar. A primeira coisa que eu falava assim: oi, tudo bem? Você sabia que eu tô com câncer? E que Deus vai me libertar? E eu tenho certeza, eu lembro disso, que muita igreja, muita gente orou por mim, né? Muita gente. Foi muitas orações, muitas mesmo. E nessa mesma época, que eu esqueci de contar, minha mãe também estava grávida do meu irmão, do Matheus. E o médico dela falou assim que ela teve um descolamento de placenta e que meu irmão também não ia sobreviver porque ela estava com hemorragia. Ela ia ter que ficar de repouso, só que ela não podia ficar de repouso porque ela tinha que ficar comigo. Então grande foi o desespero de todo mundo, porque ela ia perder 2 filhos de uma vez só. Mas pra resumir bastante a história, e como eu falei, né, que eu falava de Deus, conversava muito com as pessoas que entravam. Em todo momento, mesmo naquela situação, eu sempre falava que Deus ia me libertar, e sempre falava do amor dele, e sempre falava de quanto ele é bom na nossa vida. Pra vocês terem noção de quanto era insuportável a dor, eu tinha só 5 anos e eu falava assim pro meu pai e pra minha mãe às vezes, que eu não aguentava de dor, que eu queria me jogar da ponte, de tanto que doía. Né? Pra resumir, pra mim não ficar contando tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Chegou um dia, no maior desespero, quando o médico falou mesmo que, né, já tava chegando a hora que não ia ter mais como. E todo dia antes de dormir eu fazia minha oração, que foi como eu aprendi desde quando eu nasci. Chegou, eu falei assim pro meu pai, e falei pra eles que: pai, dá meu véu que eu vou orar, né? Porque eu sou, pra quem não sabe, eu sou da CCB e lá, né, a gente usa véu pra orar. E eu pedi: dá meu véuzinho que eu vou orar pra mim dormir. E disse que aquela noite eu orei uma meia hora. E quando eu acabei minha oração, meu pai ficou, né, curioso, porque eu demorei tanto pra orar. Aí eles perguntaram pra mim assim: você orou? E o que Deus falou com você, que você demorou tanto? E eu falei assim: Deus falou assim pra mim que essa noite ele vai enviar um anjo aqui e vai me libertar. E eu não tava mais nem dormindo à noite. Nessa noite eu dormi tranquila, dormi até o outro dia, acordar sem dar trabalho. E quando eu acordei no outro dia eu já queria comer, já tava com fome pra quem não tava comendo. Aí no outro dia, né, foram fazer os exames, foram fazer a biópsia.
como faziam sempre, né, pra ver o tamanho, pra ver como tava. E foram fazer a biópsia em mim. Aí começou um entra e sai na sala da biópsia. Meus pais começaram a ficar muito preocupados, achou que já tinha acontecido o pior. Só que antes do resultado sair no papel, chamaram eles e falaram assim: olha, a gente veio informar que sua filha não tem mais nada, né? Que Deus libertou, que Deus tinha me libertado, que eu não tinha mais nada, que o tumor tinha desaparecido, porque Deus foi misericordioso, né? E fez esse milagre na minha vida. Mas antes disso, eu esqueci de falar que os médicos falaram também que se por um milagre, né, eu sobrevivesse, eu ia vegetar por causa da trombose no cérebro. Eu não ia andar, eu não ia falar, eu não ia estudar, eu não ia ser uma criança normal. Eu ia ser uma criança bem mais lenta do que as outras. Ainda meu pai, né, chegou e falou: mas doutor, nem saiu os exames ainda, né, no papel. Porque, né, não porque ele duvidava do milagre de Deus, não, mas é porque, né, ele sabia da minha situação. O médico falou assim: pai, eu sou médico, eu tô falando, a sua filha não tem mais nada. Falou desse jeito pra ele. Então, e foi nesse dia da biópsia que foi constatado que eu não tinha mais nada, que Deus tinha me libertado. Ficou a sequela? Ficou sim, por isso que eu perdi a visão, porque o tumor atingiu os 2 nervos ópticos. Mas pra mim isso é um milagre muito grande, porque Deus me devolveu a vida. E sem a visão, isso daí é só um simples detalhe, porque eu vivo minha vida normal. E nessa noite, né, que eu tinha orado, na minha casa, eu tava no hospital, na minha casa lá tava minha avó, né, que na época era viva, e meu irmão, Miquéias, que a mesma hora que eu tava orando, e entrou uma luz, um clarão muito forte, que não dava pra olhar, passeou pela nossa casa cômodo por cômodo e depois saiu pelo mesmo lugar, né, e foi embora. A gente acredita que era o anjo de Deus, porque no mesmo momento ele tava me libertando lá no hospital e tava visitando nossa casa. E nesse mesmo mês, que era o mês de outubro, meu irmão nasceu, Matheus, mesmo com toda a complicação, mesmo também o médico falando que ele não ia nascer. Ele nasceu e o médico que, né, fez o parto da minha mãe abraçava ele e falava: eu não acredito que eu tô abraçando essa criança. Eu tô contando tudo o que aconteceu na mesma época pra vocês entenderem como que foi essa fase na minha vida. E foi feito vários exames, né, em mim pra saber mesmo, e foi todos comprovados que eu não tinha mais nada. Que Deus tinha feito esse milagre, que Deus tinha arrancado o tumor pela raiz. Porque, como eu falo sempre, porque para Deus nada é impossível. Deus é o dono da vida, o dono da morte, é o dono de tudo. E pra Ele não existe impossível. E como Ele fez na minha vida, eu tenho certeza que Ele pode fazer na sua vida. Se você estiver passando por algum problema difícil, algum problema que pra você acha impossível, mas pra Deus nada é impossível. Do mesmo jeito que Ele me deu a vida novamente, que eu já estava desenganada da medicina. Do mesmo jeito que Ele arrancou o tumor que crescia a cada hora, Ele pode fazer na sua vida o que você precisar. É só você ter fé, porque Ele pode fazer. Aí eu tive alta, fui pra casa, o tempo foi passando, né? Meu rosto foi voltando ao lugar, comecei a engordar novamente, meu cabelo começou a crescer, entrei na escola. E pra quem não ia, né, conseguir estudar, ia vegetar, terminei meu estudo até o ensino médio. Fui uma criança normal, muito arteira, subia na árvore, subia no telhado, andava de bicicleta. Fui uma criança que tive uma infância muito boa, uma criança arteira como qualquer outra. Estudei. Os médicos também falaram, né, que por tudo que eu passei, pela medicação, por tudo que aconteceu na minha vida, quando eu me tornasse mulher, que eu casasse, eu quisesse ter filho, eu não ia poder ter filho, que eu era estéril. E pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho um casal e que é presente de Deus, é promessa de Deus na minha vida. São os presentes que Deus deu pra mim.
né? Pra quem não podia ter filho, tive 2. Eu sei que, pra resumir, como eu já contei pra vocês, fui uma criança normal, cresci, estudei, fui adolescente, casei, sou mãe. E hoje sou muito grata a Deus e sempre fui. Porque Ele sempre cumpriu os desejos do meu coração. E sempre mostrou que estava do meu lado, em todos os momentos. E é isso, gente. E me perdoa porque eu não sou muito boa de explicar. Não sou muito boa de falar, mas eu espero que vocês entenderam. Se vocês não entenderam alguma parte, deixem nos comentários que eu vou responder pra vocês. E lembre-se sempre de uma coisa: Deus sempre vai te fazer vencer, mas antes de tudo, Ele vai te ensinar a ser forte. E até o próximo vídeo. Tchau!